Hoje, 1º de setembro, aqui no estúdio do Jornal Folha de Séries, no nosso programa Problemas e Soluções, a gente trouxe uma pessoa super experta aí em economia e agronegócio, Alexandre Bolsa Marques. Fala pra gente um pouquinho de você, para essa turma que está te ouvindo. Olá, é um prazer estar aqui participando do podcast. Agradeço bastante o convite. Tem um tempo que você está me convidando, né? Finalmente conseguimos. Bom, me apresentar, né? Meu nome é Alexandre Bolsas Marques, sou economista e historiador. Eu trabalho muito com planejamento estratégico, gerenciamento de projetos, também na área de projetos de ESG, que é ambiental, social e governança. E tenho um pé na iniciativa privada e um pé no setor público. Hoje eu estou como secretário de planejamento da Prefeitura de Séries, atuo bastante nessas áreas, presto orientação, faço estudos de viabilidade econômico-financeira para várias empresas, não só da região como de fora também, e estamos aí para contribuir para a sociedade, né, com soluções, com ideias para poder fazer a cidade, a região crescer. Falando que eu estaria hoje recebendo o Alexandre Bolsas aqui, um engenheiro, ele já foi meu professor. Então, assim, você tem muitas crises esparramadas aí hoje, dando fruto também para o Vale de São Patrício? Eu acredito que sim, eu já dei algumas aulas, eu gosto de dar aula. No momento eu não estou em sala de aula, mas sempre que tem oportunidade, às vezes bate uma saudade de sala de aula, eu gosto, eu sou bem pedagógico, eu gosto de ensinar as pessoas, passar conhecimento para as pessoas. Até quando eu vou fazer uma mentoria, por exemplo, eu sou mais um professor do que outra coisa. A gente percebe também que numa empresa, quando ela vai chegando de pequena para médio porte, ela tem um número alto de funcionários e precisam ter, assim, tá falando a mesma língua, precisa de palestrantes para poder orientar, mostrar a importância dessa união entre o grupo. Você ainda dá palestra ainda? Sim, sim. Sem a menor sombra de dúvida, as empresas que estão passando da fase do pequeno para o médio negócio, elas sentem muitas dores, vamos dizer assim. Então, desde como direcionar a sua estratégia de crescimento, então por isso que eu até falo que quando perguntam para mim o que eu faço com a iniciativa privada, eu falo, não, eu ajudo as empresas a crescer de forma inteligente. Então, como as empresas crescem muito rápido, quando a empresa cresce muito rápido, ela passa a ter muitas dificuldades, por questão da escala dela ser maior, e aí então é a hora de você começar a profissionalizar o negócio. Aí que eu entro com o estudo, com conhecimento, com orientação para as pessoas, fazendo curso. Eu já fiz curso online, muito curso online para empresa. Por exemplo, uma empresa de Goiânia me contrata para explicar como que funciona o setor público. Aí eu vou lá e explico como que funciona o setor público para eles poderem lidar melhor com esse cliente em especial que eles têm. Outra empresa me contrata para lidar como que organiza as finanças. Então eu vou e monto toda uma estrutura de orientação de como que organiza as finanças deles. Eu trabalho muito isso. O mundo digital me ajuda muito a ampliar esse alcance meu. E, sem dúvida, essas empresas todas necessitam de ajuda no planejamento estratégico delas. Ao longo dos anos, a gente que já está com a idade um pouquinho mais avançada, a gente trabalhando com empresa, a gente sente que o governo ele muda muito as regras e muda muito rápido, né? Nós sentimos aí um sacrifício muito dos empresários, de modo geral. A época do Sarney, né, que ele tira zero e coloca zero, né, foi muito crucial para a empresa. Depois, na época do Fernando Collor também, quebrou quase meio país, né, e a gente teve que tentar resgatar todas as forças de todos os lugares para tentar sobreviver, né, a nossa política no nosso país. Hoje você apresenta uma novidade, que é o BNI. Você pode explicar para a gente o que é esse BNI e como essas empresas podem se encaixar nela? Muito bem, agora é o Alexandre falando como embaixador do BNI Colônia. BNI
é uma combinação de... É uma frase, né? Como que fala? São as iniciais, né, de uma frase em inglês que significa Business Network International. Ou seja, rede de negócios internacional. Esse projeto ele surgiu nos Estados Unidos, se eu não me engano, lá pela década de 1980. Então ele tem ele tem, acho que 80, deve ser década de 80 até um pouco antes. Ele tem lá uns 50 anos que tá rodando aí pelo mundo. Hoje está presente, se eu não me engano, em 77 países, se não mais. Qual que é a ideia do BNI? A ideia é aproximar os empresários, os profissionais liberais, aí no caso o BNI Colônia, que está sediado aqui em Ceres, ele tem uma abrangência de região de Vale de São Patrício. Então você que está ouvindo aqui, está vendo, né, e mora no Vale de São Patrício, pode ficar atento a essa possibilidade, porque vai te ajudar muito a fortalecer o seu negócio. Então, vai aproximar os empresários, os profissionais liberais e fortalecer, porque o empresário, normalmente, ele faz carreira solo. Ele está com um problema, igual você falou, e ele está lá lidando com o problema sozinho. No BNI, a ideia é fazer com que nós nos encontremos com mais frequência, de forma que você vai poder trocar ideias com outros empresários que também talvez já tenham passado por um problema parecido com o seu. Nós vamos trocar experiências, nós vamos aproximar nossos negócios. Então é um projeto muito bacana, e tem uma pegada diferente de tudo que você já tenha visto, porque olha só, eu entro no BNI e passo a conhecer o seu negócio. Você entra também, beleza, você tem uma empresa, vamos dizer que você tem uma empresa de eventos, organização de eventos. A ideia não é você que mexe com a organização de eventos, com o que quer que seja, conseguir um contrato comigo. A ideia é você conseguir o contrato com os meus clientes e eu com os seus. Então, imagina um escritório de contabilidade que tenha 600 clientes. Você não vai fazer negócio com o escritório, você tem chance de fazer negócio com a carteira de clientes do seu parceiro. E uma pegada interessante dentro do BNI é que não existe, sob hipótese alguma, a ideia de comissão. Então, por exemplo, se eu apresento para você o meu serviço, você apresenta o seu, e eu consegui um cliente seu para mim, você não pode cobrar a comissão do que eu consegui, e nem eu devo dar comissão para você, porque a ideia é a seguinte: aquela dívida de dinheiro eu pago para você e acabou. A dívida de gratidão não acaba. Então eu estou sempre buscando para te ajudar e você sempre buscando para me ajudar. Essa é a beleza do nosso projeto. E aí, então, englobando todos os empresários da região do Vale de São Patrício, empresários profissionais liberais, ou seja, desde do cara especialista em ar-condicionado até o advogado, ele pode entrar num projeto como esse, vão ser beneficiados, vão ter acesso, e além disso, dentro desse projeto, você passa a ter acesso a conteúdo, você tem acesso quando lançado, você passa a ter acesso a uma ferramenta por meio da qual você pode fazer cursos, ter orientações, ver vídeos, palestras, e você passa a ter contato com todo mundo que também faz parte dessa rede, no mundo inteiro. Então, por exemplo, o seu negócio, você pode alcançar gente lá de São Paulo para fazer negócio com eles. Ou mais que isso, você pode fazer um projeto, um trabalho com alguém de fora do país. Tudo por meio do BNI. E aí existem vários BNIs espalhados pelo planeta. Aqui em Goiás, iniciou por Goiânia, já tem em Rio Verde, está se expandindo pelo interior, e aqui é uma das células que estamos começando a desenhar.
Eu não sei se é conveniente já fazer essa pergunta. É aberta a todas as atividades? Todas as atividades. Né? E como funciona esse processo de participação? Como a pessoa que tem uma pequena empresa, uma média empresa ou uma grande empresa, vendo esse nicho de mercado, ele pode participar? Muito bem. O primeiro passo é você se inscrever em um dos nossos eventos. Normalmente, eles têm acontecido nas quintas-feiras. Como nessa quinta é um feriado municipal, não teremos atividade no formato que eu estou me referindo, mas tem uma reunião que a gente faz, que é uma reunião de apresentação do projeto, onde é dado mais detalhes sobre o projeto, como ele funciona, tudo direitinho, mais ou menos o que eu acabei de falar, só que de forma mais abrangente. E aí existe um processo para verificar se você consegue fazer parte do projeto, porque ele exige uma certa dedicação também. A pegada é muito interessante, porque no final das contas você passa a ter, vamos supor, um grupo de 20 a 30 empresários juntos. Todos os seus colegas empresários vão acabar virando promotores do seu negócio. Você vai ter que visitar todos eles vão ter que te visitar, você vai explicar para eles o que você faz e eles vão explicar para você o que eles fazem. Então todo mundo vai conhecer muito bem o negócio um do outro. E aí um começa a referenciar o negócio do outro. Isso é fantástico. Porque uma coisa é eu indicar. Eu estou precisando, você chegar em você e falar, eu preciso de alguém para fazer um estudo de viabilidade econômica. Eu conheço um cara lá. Outra coisa é referencial. Eu sei que o Alexandre faz... eu sei que o Alexandre trabalha com planejamento estratégico, desenvolve muito bem o planejamento estratégico, e aí referenciar, é diferente. Aí a pergunta sobre qualquer um fazer, qualquer ramo de negócio é bem-vindo, pode somar. Existe um processo seletivo depois, coisa tranquila, faz uma entrevista, essa entrevista é online mesmo, para verificar de que maneira que a gente vai encaixar você dentro do projeto, porque aqui no interior a gente acaba virando uma espécie de shopping center, né? O que o cara faz? Ele faz 10 coisas. Dentro do projeto do BNI você deve especializar, então você escolhe aquilo que você faz melhor e coloca lá dentro. Interessante que você não vai ter concorrente dentro desse grupo. Se você entrar, por exemplo, você é um técnico de manutenção, a sua empresa é especializada em manutenção, e aí você coloca especializado em manutenção de ar-condicionado, beleza, ninguém mais pega essa vaga de manutenção de ar-condicionado. Pode entrar um concorrente seu, mas o concorrente vai trabalhar com outra área e não vai competir com você naquilo que você faz de melhor. Então é um processo, tudo começa participando das reuniões nossas que acontecem nas quintas-feiras pela manhã. Normalmente estão acontecendo no Dom Antônio Hotel. O horário que é na quinta-feira? 8 da manhã. 8 da manhã, na quinta-feira. Isso. Aí se a pessoa estiver interessado, quiser saber mais informação, quiser o link para fazer a inscrição, pode me procurar no direct no Instagram. No meu Instagram é alexandremarques.econ, abreviatura de economista, alexandremarques.econ. Me chama no direct que eu disponibilizo o link e até dou mais detalhes para a pessoa de como que funciona esse projeto. Parabéns, muito bacana. Mas agora vamos entrar para umas perguntinhas aqui paralelas aqui à sua experiência, que não é pequena, e está todo mundo querendo te ouvir. Joia. Tá? O que te motivou a seguir o serviço público e ao mesmo tempo se dedicar ao estudo de economia e planejamento? Seguinte, tinha um economista do século passado, o John Maynard Keynes, um importante economista do século passado. Ele falava o seguinte, que o economista ele é uma mistura de matemático, filósofo, historiador e gestor público. Então é mais ou menos isso. A minha própria formação como economista acaba me levando para atuar nessas áreas todas. E eu não consigo me contentar em ficar numa coisa só. Eu gosto de fazer muitas coisas. Eu gosto de me desafiar em vários projetos. Ainda mais, quanto mais complexo o projeto, mais interessado eu fico. Então, quando me vem assim, uma situação de lidar com projetos de iniciativa privada, tem as suas complexidades, projetos do setor público tem as suas complexidades, e o economista ele consegue dialogar com todas as áreas.
Porque o curso de economia é um curso multidisciplinar. Você dialoga com todo mundo. Precisa conversar com o engenheiro? A gente conversa com o engenheiro. Precisa falar com um advogado? A gente entende um pouco da dinâmica do direito. Então, a minha formação permite que eu consiga me aventurar por tudo quanto é área que eu imagino. Até existe um órgão de pesquisa aqui no Brasil chamado Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada você vai ver lá análise econômica do impacto da violência, análise econômica das mais variados tipos de coisa, porque o economista conversa com tudo quanto é área. Inteligência artificial, o economista vai se intrometer na área de inteligência artificial. Eu terminei um curso de inteligência artificial recentemente pela Fundação Getúlio Vargas, focado em dados e processo decisório usando inteligência artificial. Então o economista está sempre atualizado, sempre buscando informação, a gente está sempre se intrometendo de forma positiva em todas as áreas que a gente consegue chegar. Você tem um cuidado muito grande quando se fala em agronegócios, né? Como a sua vivência no setor público contribuiu para compreender esses desafios com as empresas do agronegócio? Não tem como falar em Goiás sem falar de agronegócio. Então, o agronegócio, ele eu diria, se não a principal, uma das principais e mais relevantes atividades da economia goiana. Então, é impossível você trabalhar políticas públicas ou mesmo planejamento estratégico no escopo de uma empresa sem considerar a relevância do agro dentro desse cenário. Ele vai estar em todas as áreas, quer seja a montante, quer seja a jussante dentro de uma cadeia de valor de qualquer empreendimento, não é só do setor público. Então, essa necessidade de compreender as demandas, os contextos nos quais as políticas públicas estão sendo criadas, o contexto no qual a estratégia das empresas estão sendo organizados, leva automaticamente a um economista que trabalha em Goiás a ter o contato com o agronegócio. Então, eu já mexi com um projeto na área de pecuária, já mexi com um projeto na área de café. Então, a gente invariavelmente, se você é economista e trabalha no Centro-Oeste, você vai em algum momento trabalhar algum projeto que tenha relacionamento com o agronegócio, quer seja na área pública, quer seja na área privada. Falando do BNI, também falando dos gargalos econômicos da nossa região. Quais os principais gargalos econômicos que ainda precisam ser superados para fortalecer o desenvolvimento da nossa região? Eu acredito que tem vários gargalos importantes, mas eu quero frisar um em especial. A necessidade de desenvolvermos aqui na nossa região um espírito empreendedor, uma mentalidade empreendedora que saia, que para de pensar só na bolha da nossa região e comece a olhar para as oportunidades que nós temos para além da região. Voltando à questão da possibilidade que os empresários e profissionais liberais da região têm ao se aproximar de um projeto como o projeto do BNI Colônia, nós vemos que justamente essa maturidade, essa mentalidade empreendedora é muito forte dentro do projeto. Você vai aprender com outros empreendedores e desenvolver essas habilidades que você precisa ter para empreender. Então o que a gente precisa mais aqui é a mentalidade de empreender. Não é nem um gargalo estrutural. Existem dificuldades estruturais? Existem. Mas existe aquele empresário que fica na reclamação, chorando, e existe aquele que age. A ideia do projeto do BNI Colônia é botar a galera para agir. E aí quando a gente age e age em conjunto, tem uma coisa que eu falo sempre para as pessoas que trabalham comigo, é muito melhor cooperar do que competir. Quando a gente coopera, eu ajudo você e você me ajuda, todos ganham. E essa ideia de todos ganhar que é o que precisa entrar na cabeça do empresariado local para alavancar a economia da nossa região. Quando a gente
ficar todo mundo nessa mesma página, é claro, é importante o setor público atuar como um direcionador do desenvolvimento regional, é necessário, mas com os empresários organizados, a dor é menor, porque o empresário consegue direcionar essas políticas também. Lembrando que Ceres, Real, uma região nossa, são inúmeras cidades aqui, né? Uma do lado da outra, que abre um leque enorme para você vender o que quiser, né? Principalmente para quem trabalha com atacado, né? Então, a pessoa que quer vender muito, venda no atacado. Isso aí é outra coisa que você falou que eu concordo e reforço, que sim, quanto mais difícil, mais a gente tem que trabalhar. Não adianta ficar aí esperando sentado que não vai resolver o problema. Tem que levantar cedo e até mais tarde um pouquinho para ver o dinheiro cair no caixa. Acho que é mais ou menos por aí. Não é? Mais ou menos por aí? Tem um empresário que fica chorando, reclamando, botando culpa e tem o que vai e busca. Nós precisamos de empresários que busquem. E esses empresários que busquem, eles precisam se apoiar. É aí que entra novamente a ideia do BNI Colônia. Me responde outra aqui. Como o planejamento público pode se alinhar às demandas do setor produtivo, sem perder o foco social? Porque o município tem os gastos, né? E tem o social. Como é que se faz para poder manter isso aí funcionando? Governar é fazer escolhas. Esquece aquele negócio de que tudo é prioritário, porque esse negócio que quando tudo é prioridade, nada é feito. Aqui na América Latina, principalmente os nossos gestores, isso não é uma exclusividade do setor público, não. A iniciativa privada também sofre do mesmo mal. Mas olhando especificamente para a gestão pública, existe a ideia de falar que tudo é importante, todos são importantes de fato, mas não tem dinheiro para todo mundo. Então, o ponto focal do setor público é identificar aquilo que é prioritário. Como que a gente identifica o que é prioritário? Perguntando para o cliente, no caso, perguntando para o cidadão. Então, a escuta ativa do cidadão é a melhor maneira de fazer políticas públicas que funcionam. E aí, não adianta a gente querer atender todas as demandas de uma vez. Nós temos que selecionar a demanda que vai ser que vai entregar mais resultado pelo menor esforço, porque nós não temos esforço, quando eu falo esforço é dinheiro, principalmente, para atender tudo. É aí que está o grande problema. Senão fica um pouquinho para cada um e nada para ninguém. E aí o resultado é pífio, é muito fraco. Então, o jeito mais inteligente de atender as demandas e manter esse equilíbrio com a necessidade da sociedade é justamente isso: ouvir a necessidade da população, entender essas necessidades e priorizar as coisas. Não adianta o gestor querer ser bom em tudo. Ele selecionar aquilo que vai dar mais retorno social, mais resultado, e fazer isso muito bem. Isso faria a roda girar de forma mais dinâmica, de forma mais assertiva. Qual é o papel da pequena e média empresa no ecossistema do agronegócio? Olha, o pequeno e o médio, ele está presente em todas as etapas do processo de gerar valor, não só no agronegócio, como em todas as outras áreas. Então, o que existe? Uma empresa do agro, por exemplo, ela não é só aquilo ali que a gente está vendo fisicamente. Ela é um monte de atividades que acontecem antes da matéria-prima chegar na empresa e um monte de atividades que acontecem depois que a matéria-prima é transformada dentro da empresa em produto. Então você tem desde o produtor rural lá no campo entregando essa matéria-prima até o revendedor do produto acabado na outra ponta. E nesse caminho tem vários elos. É isso que precisa ser observado. Esses pequenos e médios estão presentes nesses elos. Então, eles também precisam, não é só a indústria em si que tem que se modernizar.
todo mundo que faz parte desses elos precisa se modernizar para atender a demanda dessa indústria em especial. Se ele não se moderniza, ele acaba não atendendo essa demanda e sai fora. Então, qual que é a importância desse pessoal? É esse pessoal que faz toda a atividade econômica se movimentar. É o pequeno que vai fazer o grande existir. Sem ele, não vai rolar. Tem várias pessoas esparramadas em vários municípios te acompanhando também. Na sua opinião, quais políticas públicas podem potencializar o agronegócio da prefeitura, consumir mais do agronegócio? Existem já projetos que são encabeçados pela própria União, direcionados pelo SEBRAE, por exemplo, que você já reserva uma parte não é parte de recurso, é uma priorização para aquisição de produtos que são do meio rural, já é uma forma de você apoiar. Né? Exatamente. Mas existem outras ações interessantes que podem ser implementadas para apoiar não só o agronegócio, como outras atividades que sejam fortes. Por exemplo, aqui na nossa região, aqui em Ceres, nós temos o arranjo produtivo local de serviços de atenção à saúde. Em Rubiataba você tem indústria moveleira, em Jaraguá você tem confecções. Tudo isso forma um grande ecossistema de negócios que pode ser impulsionado por políticas públicas. Desde o trabalho conjunto dos municípios, buscando recursos para esse setor, fortalecer esses setores na região, passando pela ação do setor da academia. Quando eu falo academia, eu estou me referindo às universidades, o trabalho das universidades, desenvolvendo conhecimento, não só para o agro, como para os demais setores. A gente precisa estimular todos os setores para deixar a economia o mais dinâmica possível. O agro, ele tem potencial enorme aqui na nossa região, por conta da ideia da fronteira, né? Nós já temos o agro fortíssimo no sudeste do estado, mas como nós temos já projetos logísticos na área de ferrovia, por exemplo, cruzando nossa região, tanto de norte e sul, como também leste e oeste, digamos assim, nós podemos virar polos de distribuição, e isso com certeza no futuro não muito distante já vai fortalecer essa produção na nossa região. É importante que os governos locais estejam atentos a essas possibilidades para o futuro e já criem as condições para que esses setores floresçam sem maior dificuldade. Como? Formando mão de obra, qualificando pessoas para que elas possam atender a essa demanda no futuro. O gestor tem que olhar para o futuro. Isso não só o gestor público, como o gestor de empresas. Quem vai fazer um planejamento estratégico não fica restrito ao aqui e agora. Ele precisa compreender o que aconteceu no passado, entender o que está acontecendo agora e buscar projetar o futuro. A gente fala que tem muita gente que fala que projetar o futuro é uma coisa assim que não acontece, mas quando você projeta, a chance dele acontecer é maior. Se você deixar à mercê do aleatório, não vai acontecer. Você vai ter que contar com a sorte. Aqui a gente não conta com a sorte, ele tem que contar com a razão. E é assim que a gente trabalha. Alexandre, a região nossa tem muitas pequenas chácaras aqui, tem o IF para dar um suporte, tem a Emater, tem vários gargalos que podem, SEBRAE, o Senar e etc. Na sua opinião, o que precisaria para inovar e transformar a produção agrícola e industrial na nossa região e fazer ela fomentar mais? Eu volto na questão da mentalidade. Esse fomento existe, mas existe também uma mentalidade de dependência que precisa ser trabalhada nas pessoas. Não é questão das pessoas ficarem dependendo do fomento para poder fazer as coisas, dependendo de alguém que pegue pela mão. Se você for lá no sudeste do estado, você vai encontrar cooperativas que não estão nem aí se tem alguém segurando na mão deles ou não. É eles que estão botando as cartas na mesa. É essa a mentalidade. Então, no campo, por exemplo,
tem que fortalecer a ideia do cooperativismo, tem que fortalecer o empreendedorismo, tem que mostrar para o empreendedor que ele pode, ele consegue atuar sem depender de alguém. Nós temos que ser mais proativos. Então, não importa a quantidade de recurso que o governo coloque na região, importa a qualidade a mentalidade das pessoas, é o que as pessoas fazem. Mesmo que elas estejam lidando com dificuldades que possam ter sido até causadas pelo setor público, quando você tem uma mentalidade empreendedora, você tem um espírito empreendedor, uma vontade de fazer, você encontra saídas. As pessoas precisam sair do módulo de ficar passivo. Tem uma analogia que eu costumo fazer até para os meus alunos, que é a diferença entre a mosca e a abelha dentro de uma garrafa de Coca-Cola. O que acontece? A mosca dentro da garrafa de cai dentro de uma garrafa de Coca-Cola, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar zunindo, andando em círculos, reclamando, até cansar e morrer afogada no resto de Coca-Cola que tem na garrafa. E o que vai acontecer com a mosca? Eu estou contando da abelha, né? A abelha cai lá dentro, ela fica andando em círculos, perdida, reclamando da vida, até morrer lá dentro da garrafa. A mosca ela vai ficar se debatendo dentro da garrafa, batendo em todos os cantos, até ela encontrar uma saída. Essa é a diferença. Nós precisamos de empreendedores que ajam como moscas, não como abelhas. As moscas vão estar sempre se debatendo, procurando saída, em vez de ficar reclamando, andando em círculos até morrer. É isso que tem que acontecer. Mudança de mentalidade. Certo. Mais um aqui para você aqui. Qual conselho você daria aos jovens que desejam empreender na área econômica, na gestão pública ou agronegócio, para motivar, desenvolver, se dar bem na nossa região? Estudar pra caramba. Principal. Não tem essa de só fazer o curso e parou. Você tem que estar sempre se atualizando. Sai um relatório, toda vez que tem o World Economic Forum, né, o Fórum Econômico Mundial, eles fazem relatórios. Existe um relatório chamado Futuro do Negócio, o futuro do trabalho. Inclusive eu tenho feito postagens, eu peguei lá o documento The Future of the Jobs, né, de 2025, e lá fala claramente uma pegada importante. Quem está querendo trabalhar na área, tanto público quanto privada, na área de gestão, você precisa dominar as novas tecnologias, tem que entender de inteligência artificial, não pode ter medo de analisar dados. Então tem que ter um pé nisso aí. E uma outra pegada é a pegada da sustentabilidade, que nós estamos num processo de transformação, de transição energética, que está nos conduzindo para uma economia verde. Então é bom você ficar ligado na questão da sustentabilidade, na economia verde, nas novas tecnologias, inteligência artificial, aprendizado de máquina. Tudo isso agrega e faz de você, vai criar ferramentas para você poder atender as demandas do seu gestor, do seu cliente, de quem quer que você vá atender no futuro. Então o conselho seria esse. Dentro dessa linha, tem um projeto que nós estamos desenvolvendo na prefeitura, via prefeitura de Ceres, mas abrangendo toda a região também. Eu sou o cara das parcerias. Nós estamos querendo desenvolver, o nome do projeto é Ceres Conecta Hub. A ideia de um hub de tecnologia, é agregar dentro do mesmo espaço criativo a universidade, né, a academia que a gente fala, o setor produtivo, a sociedade civil e o setor público, para buscar soluções, quer sejam software, aplicativo, soluções tecnológicas para poder atender essas demandas. Então, eu já estou com uma conversa bem adiantada com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado,
com o Hub Goiás, que é um projeto do governo do estado, justamente para fazer o projeto nosso virar um braço desse projeto do governo do estado, porque segundo a Lei Complementar 205, de 19 de maio de 2025, que estabelece a política para estímulo da inteligência artificial dentro do estado de Goiás, ela não só quer fazer de Goiás um polo de tecnologia, como que também interiorizar essa tecnologia. Então nós estamos querendo trazer essa tecnologia para a nossa região. E aí então, você que é estudante, que é não só da área de tecnologia, como de outras áreas, um menino que está estudando administração, por exemplo, ele pode entrar dentro de um projeto desse. A ideia vai ser criar um celeiro de startups, uma ideia de desenvolver tecnologia na nossa região. Isso resolve um problema interessante que na economia a gente chama de custos transacionais, que é o custo de você ficar procurando solução lá em Goiânia, procurando solução lá em São Paulo, ou no Rio, onde quer que seja, sendo que a gente pode desenvolver essas soluções aqui, manter esses meninos inteligentes que nós temos aqui na nossa região, trabalhando e gerando riqueza na nossa região e promovendo conhecimento em toda a região, o que facilita muito a nossa vida. Então esse projeto é um projeto interessante também, não é um projeto rápido, é um projeto eu costumo falar que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, mas combinando isso aí com outros projetos para fortalecer o ecossistema de negócios da nossa região e o ecossistema de inovação, a gente vai promover desenvolvimento sustentável na nossa região de forma sólida. Então é uma outra dica para os meninos, fiquem de olho. Eu já conversei com a Unievangélica, já conversei com o Instituto Federal, vou bater na porta da UEG e de outras instituições de nível superior aqui da nossa região, assim como bater na porta de empresas. Eu já conversei com algumas empresas da região já vendendo essa ideia. Eu acredito que vai ser uma pegada muito boa para a molecada aí, para eles desenvolverem seus próprios negócios. Já envolvi o Sebrae na ideia, Sebrae Startups, justamente para alavancar isso. Eu queria dar dentro dessa pauta que eu acho muito importante, que esse projeto embrionário que a gente fala, essas pequenas empresas que vão começar e vai dar certo, sei que vai crescer e vai ser sucesso, mas é criarmos maneiras também de facilitar o acesso ao crédito e principalmente o governo estadual não pegar essa molecada e já querer fazer com que funcione a 1000 por hora, fazer com que eles consigam girar, fazer a máquina rodar, para depois eles quererem cobrar tanto desses empresários que estão, essas indústrias, né? Tá certo, tem que começar correto, certo, mas tem muitas coisas que vêm à medida que eles começam a ganhar o seu dinheiro para poder investir cada vez mais no desenvolvimento da empresa. Então, a gente percebe, eu falo que eu tenho inúmeros amigos que têm empresas aí, abatedouros de ave, etc. Vive a cada 6 meses, vem a fiscalização, certo? Eles querem multa, eles querem dinheiro para sustentar a máquina. Eu acho que é assim, porque não tem base. O que esses caras fazem, trabalham corretamente, com uma qualidade total, eles vivem sendo perseguidos. Então, já que fica aí para quem estiver ouvindo esse show aqui do Alexandre Bolzos aqui, fiquem atentos a essa parte também dessas empresas embrionárias aí que vai surgir e de montão aqui na cidade de Séries. Alexandre, eu queria te fazer uma coisa. Se você pudesse apontar o espelho mágico aqui para o futuro de Séries, né, da economia regional, como você gostaria de ver esse nosso futuro? Eu gostaria de ver a nossa região, eu nem falo em Séries, eu falo em região do Vale de São Patrício. Não existe mais a gente falar de uma cidade, nós temos que falar da região. Porque a cidade sozinha consegue uma determinada quantidade de coisas, mas se a gente junta a região toda para trabalhar em equipe, a gente consegue muito mais. Acho que o que eu gostaria de ver nesse espelho mágico para o futuro da nossa região é justamente esse trabalho em conjunto, não só dos municípios da região, como também das empresas, das universidades, da sociedade, trabalhando em conjunto em prol de um desenvolvimento em conjunto da nossa região. Acho que isso seria o grande pulo do gato. Eu vou até retirar, eu não vou colocar que seria, esse é o pulo do gato. É o melhor colaborar do que o competir, é trabalhar nessa linha. A gente tem muito potencial latente aqui que pode crescer imensamente se a gente trabalhar nessa linha. Então esses dois projetos,
aos quais eu me referi aqui hoje, tanto a ideia da iniciativa privada, por meio do BNI Colônia, onde a gente vai fortalecer os empresários por meio dessa rede de contato, desse fortalecimento, desse network profissional, também esse outro projeto do Hub tecnológico vai fortalecer a região, criando soluções e tornando mais eficiente e produtivos os negócios da nossa região. Então, trabalhando esses dois pilares aqui, a gente consegue fazer muita coisa. É isso que eu espero por Espelho Mágico na nossa região. Você foi autor do livro Espelho Mágico também. Eu queria que você, antes das considerações finais, eu queria que você falasse um pouquinho, certo? E foi qual o maior aprendizado em escrever esse livro, Espelho Mágico? E o que você espera que o leitor leve com ele dessa obra? Por incrível que pareça, o economista aqui, que gosta de mexer com números e com coisas concretas, acabou escrevendo um livro de poesia. Uhum. Esse livro, de Espelho Mágico, é um livro de poesias. São poesias meio filosóficas, é uma coisa assim bem diferente. Quem quiser adquirir o livro, acho que está disponível ainda nas lojas virtuais. Aí joga Espelho Mágico, vocês vão encontrar Alexandre Marques. Eu nem sei quando você foi buscar isso no fundo do baú aí, mas foi bacana. Inclusive eu escrevo também alguns contos. Isso aí eu faço para relaxar. Eu passo a semana inteira mexendo com número, mexendo com projeto, estressando, mexendo com implantação de sistema de qualidade, coisas bem secas, técnicas. Aí, então de vez em quando eu escrevo um poema, escrevo um conto, escrevo alguma coisa assim para poder sair do planeta Terra, entrar no mundo da imaginação e começar a escrever. Acho que é isso. O aprendizado de vez em quando a gente tem que sair do técnico e entrar no mundo da imaginação para não ficar maluco. E para quem quer acompanhar também isso de você, tem alguma página que ele possa te acompanhar no Instagram ou é guardado aí sob 7 chaves ainda? O livro de poesia, ele, como eu disse, ainda está disponível, deve estar disponível nas lojas, eu nem sei dizer com certeza. Mas os de conto, os contos estão sendo lapidados aí. Meu processo criativo primeiro eu tenho uma ideia, escrevo loucamente, depois eu vou lapidando essa ideia, dando maior densidade ao texto. Eu estou com uma meia dúzia de contos aí. Quando eu alcançar mais ou menos uns 12, 15 poemas, eu pretendo mandar para uma editora, e aí com certeza quem estiver me seguindo no Instagram e outros canais aí também vai ficar sabendo. Posso passar meu Instagram novamente? Fique à vontade. alexandremarques.econ. Econ, abreviatura de economista, alexandremarques.econ. Me procura no Instagram, me chama no direct, quiser saber mais sobre os projetos, me chama lá que eu dou mais informações. Quem tiver interessado em conhecer mais de perto o BNI Colônia, me procura lá também, porque você vai ter um aprendizado fantástico, vai ser maravilhoso. Certeza que vai ser um divisor de águas na economia da nossa região e na economia da sua empresa. As considerações finais, fique à vontade, mas eu queria fazer só mais uma perguntinha. Norte-Sul está aí, duplicação da BR-153. Você vê que o progresso está chegando aqui novamente, o cavalo está passando arriado de novo no nosso quintal. Está na hora das empresas olharem isso com outros olhos? Com certeza. Nós vivemos num mundo muito louco, num mundo em que as coisas mudam todos os dias. A minha recomendação e até minhas palavras finais é que você invista em planejamento estratégico, que você invista em conhecimento, que você se prepare, veja o que está acontecendo e se planeje diante dessas novidades. Busque crescer enquanto empresário e aproveite as oportunidades locais olhando para fora. O crescimento é para fora, a gente não cresce preso na bolha, a gente tem que crescer olhando para fora, e esses avanços que nós estamos tendo em termos logísticos são extremamente necessários para a gente alavancar esse crescimento. Então fica esse com o meu recado final: se planeje, porque coisas boas estão vindo.
Fica aqui o nosso agradecimento. Hoje a gente esteve aqui, Alexandre Bolsas, no nosso podcast Problemas e Soluções. Para quem esteve acompanhando, viu que tem muita coisa bacana nesse podcast. Não vai ter como ver somente uma vez esse podcast, tem que ver, rever, analisar cada parte que o Alexandre levantou aqui, porque são frases e dicas profundas. Então, Alexandre, fica aqui o nosso agradecimento. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa para a gente discutir aqui ainda, que você é uma pessoa que tem muito a oferecer para a comunidade ainda. No agradecimento do jornal Folha de SESI. Eu agradeço o Folha de SESI, você, Ferdinando, meu amigo. Eu fico à disposição para trazer soluções, né? A função do economista é analisar o problema e entregar soluções. Então, esse podcast aqui é para o economista. Você montou isso aqui para o economista. Então, nós estamos aqui sempre para ajudar. Um abraço e um abraço a todos.